aconteceu a entrega do relatório das Forças Armadas através do Ministério da Defesa para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quanto à vistoria, né, e o acompanhamento das eleições neste ano de 2022. No relatório, as Forças Armadas não apresentaram nenhuma fraude nas urnas eletrônicas, mas não isentaram as urnas de um provável vírus, de um provável código malicioso. E ainda a reclamação das Forças Armadas de que o Ministério da Defesa, nessa fiscalização, não teve acesso ao código-fonte, que faz a totalização dos votos pelo TSE. Vamos agora com o repórter Alain Martuchelli saber detalhes da entrega e do que apontou esse relatório das Forças Armadas à Justiça Eleitoral sobre as eleições no Brasil em 2022. Alain. Vanilson, muito bom dia para você, um abraço aos ouvintes do Conexão 98, aos nossos internautas. Pois bem, ontem o Ministério da Defesa encaminhou um relatório realizado sobre as auditorias das urnas nas eleições de 2022. Esse relatório apontou uma vulnerabilidade da urna eletrônica, mas não apontou nenhuma fraude. Essa vulnerabilidade apresentada pela defesa mostra alguns pontos que precisam ser corrigidos, que precisam ser reparados para as próximas eleições. Apesar dessa vulnerabilidade que a urna eletrônica apresenta, segundo a defesa, não há nenhum indício de fraude ou irregularidade no processo eleitoral. Foi o que confirmou agora, ontem, o Ministério da Defesa num relatório encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE. Bom, na nota divulgada, o órgão reitera o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, com a democracia, com a liberdade, com a defesa da pátria e com a garantia dos poderes constitucionais, da lei e também da ordem. Ontem, o TSE divulgou uma nota à imprensa após essa apresentação desse documento ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que, abre aspas, que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa e que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e durante o processo eleitoral de 2022, fecha aspas. Então, resumindo esse relatório, que tem várias páginas, que foi enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, resumidamente, a situação é a seguinte: apresenta a urna eletrônica, segundo a defesa, apresenta uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida para as próximas eleições, mas não apresenta, em comparação aos boletins de urnas, né, foram mais de 500 urnas auditadas no Brasil, para ter essa noção aí, para o nosso ouvinte espectador ter essa noção, mais de 500 urnas foram auditadas pela defesa, pelo Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras. Eles não conseguiram detectar nenhuma irregularidade, indício ou de fraude ou irregularidade no processo eleitoral de 2020. Volto com você no estúdio, Vanilson. Obrigado, Alain Martuchelli. Pois é, para alguns o relatório das Forças Armadas comprovando que o processo foi transparente dentro da lisura. Claro, esses aí, os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito nas eleições presidenciais deste ano. Já para o outro lado, a interpretação é diferente, que o relatório aponta que há vulnerabilidade, risco de vulnerabilidade nas urnas eletrônicas e que o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, não teve como fiscalizar por completo, realizar uma auditoria por completo, porque não foi permitido o acesso ao código-fonte destas apurações. E aí o que acontece? Quando todo mundo esperava que se fosse resolver essa situação a partir da entrega do relatório, por um lado, serviu para que os apoiadores do presidente eleito comemorassem por não ter apontado nenhuma fraude e nenhuma inconsistência, né, comprovada no processo eleitoral, mas, por outro lado, estimulou as
pessoas que são apoiadoras do presidente Bolsonaro a continuar com as manifestações por falta do acesso ao código-fonte e também por essa colocação aí do risco de algum código malicioso nas urnas, de uma vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Resultado disso aí, os apoiadores do presidente insistem na convocação de manifestações que devem se estender por todo o final de semana e também uma concentração no feriado da proclamação da República. A gente espera que isso se resolva o quanto antes possível para o país voltar à sua normalidade.